O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, querido Padre Fernando, nesta alegria de estar aqui na comunhão, de caminhada, de igreja, e de um modo muito especial de comunhão, de fraternidade, de 3 comunidades que celebram o seu tricentenário de existência. E, sobretudo, 3 comunidades que são dedicadas a Nossa Senhora. Aquela que nos ensina e que nos aponta como que nós devemos estar atentos ao seu Filho. E que nestes últimos dias deste caminhar, de celebrarmos o encerramento do ano litúrgico e amanhã iniciando o novo ano litúrgico da Igreja, de saber escutá-lo e colocar isto em prática. Olhando para esta nossa história de 300 anos, a gente pergunta, como que nós chegamos até aqui e a partir de agora o que nós vamos fazer por aqueles que irão estar aqui celebrando o 4º século destas igrejas, destas comunidade do ressuscitado. É uma responsabilidade muito grande, Aquilo que nós estamos nesta história, sabendo colocar em prática a palavra de Jesus. E o Evangelho, ele é muito claro. Nós precisamos de ser sóbrios. Nós não podemos, de modo algum, estarmos preocupados com afazeres que faça com que nosso coração não perceba o decurso da nossa história, na qual o reino de Deus vai rompendo junto conosco. Muitos têm na cabeça que o reino é algo que está longe, que é algo que está para acontecer.
E o próprio Jesus Cristo fala: o reino de Deus está entre vós. Se nós de fato fazemos esta experiência da intimidade da Mãe do Senhor, de termos uma comunidade tricentenária dedicada à Mãe do Senhor, nós precisamos ter esta sobriedade na fé. Não podemos deixar que o nosso coração se encante por outra coisa que não seja esta realidade de encontrarmos com o Senhor. Isto consiste a sobriedade da fé. E, sobretudo, conscientes que nós estamos inseridos num mundo que precisa da nossa ação, do nosso ser cristão. Nós não podemos afastar do mundo, nós temos que estar no mundo e sendo cristãos, inseridos no mundo, agindo como homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, como Maria foi no seu tempo. Se nós olhamos para a história desta mulher, a gente vai ver que ela fez tudo aquilo que é inerente da humanidade. Ela não se deixou levar pela grandeza que ela encontrou diante dos olhos de Deus, em se tornar melhor do que qualquer outra mulher do seu tempo. Ela nos deu exemplo, ela nos deu a sensatez de saber escutar a palavra de Deus e ter coragem de ser escravo e escrava dela. E nós estamos nesta caminhada de sermos homens e mulheres da palavra, que atentos aos acontecimentos do mundo, nós sabemos compreendê-los, e à luz da palavra, nós somos chamados a estar vigilantes. A segunda palavra que Jesus coloca no Evangelho de hoje. Se a gente olhar pela primeira leitura, o povo de Deus estava no exílio da Babilônia. Um sofrimento muito grande que ali estavam sofrendo. Diante de um rei totalmente pagão e que queria fazê-los submeter à idolatria. E o povo de Deus estava nesta caminhada da sua fé. E Daniel surge para apontar e mostrar para o povo de Deus no seu tempo e ainda hoje para nós, que aquele que é o escolhido de Deus, aquele que é o eleito de Deus, e nós hoje, este povo que aqui está, atentos à sua palavra, nós não estamos isentos dos acontecimentos do mundo. Muitas vezes, para ser bom discípulo e uma boa discípula, a gente tem que passar pela realidade do sofrimento, da perseguição. Agora, se nós passamos por esta realidade esvaziados desta palavra que nos sustenta e que nos dá força para dar o testemunho do seu reino, de fato, a nossa fé é uma fé vazia, uma fé que não nos leva a lugar algum. Muitos de nós estamos preocupados com muitos afazeres. Estamos, como eu sempre digo, empurrando as coisas com a barriga. E muitas vezes nós também ainda estamos naquela realidade que fala, sempre foi assim. A palavra de Deus é sempre novidade. Quanto tempo nós temos esta palavra e ela, cada domingo, ela traz para nós algo novo,
cada celebração semanal que nós fazemos, cotidianamente, ela nos traz algo novo. E aqui a gente pode lembrar, né, de uma passagem de Santo Agostinho. Ó beleza sempre antiga, sempre nova. Tarde te encontrei. Nós não somos estes, como Agostinho diz, que tarde ele o encontrou. Ele veio ao nosso encontro, ele está conosco nesta caminhada e apresenta para nós, cada dia, a luz da sua palavra para a gente saber fazer as coisas novas. No Apocalipse a gente escuta claramente João dizendo, ele que faz nova todas as coisas. Por isso o cristão, o discípulo ou a discípula de Jesus não pode ficar nesta etiqueta do sempre foi assim. A gente tem que saber ler os sinais dos tempos e compreender que nós estamos caminhando para o encontro final da plenitude, que a nossa fé nos faz ser provocadores e transformadores neste mundo que nos oferece muitas outras coisas, muitos outros recursos. E é isto que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Precisamos estar sóbrios, vigilantes e sempre em oração. Rezar no nosso dia tudo aquilo que nós, à luz da palavra, vamos percebendo que o reino está no meio de nós e está nos conduzindo para a sua plenitude, que é a vinda do Senhor. E aí, mais uma vez, Maria nos ensina, né? Lá, Lucas diz que logo quando ela sabe que a sua prima Isabel está grávida, ela sendo uma mulher grávida, sai e caminha pelas montanhas até chegar à casa de Isabel. E lá, além de levar o Espírito Santo de Deus que estava encarnado no seu seio, o Verbo encarnado, e João, juntamente com Isabel, se alegra por causa desta proximidade e desta experiência do Espírito, exultam pela Mãe de Deus. Por isto que Maria sempre é alegria para nós, porque nós podemos ter a confiança de que, olhando para ela e nos modelando na nossa caminhada, de fato, nós estamos gerando Cristo no nosso tempo e estamos caminhando para a alegre acolhida do seu Filho na sua parousia. Por isso que é uma responsabilidade, eu sempre digo, né, ter uma comunidade sob o patrocínio de Nossa Senhora. Né? Porque a primeira coisa que a gente deve perguntar, né, a minha comunidade age coerentemente como Maria agiu no seu tempo? A minha comunidade está sendo, de fato, aquela que acolhe, aquela que manifesta a novidade que é Jesus Cristo, que nos fala cotidianamente pela sua palavra? E aí, de fato, a gente tem sempre esta alegria, esta realidade transformadora. Novena não é somente fazer cada ano uma novena, mas é deixar-nos saborear por aquilo que a novena nos faz crescer na nossa fé. Nos deixar encharcar da palavra de Deus e olhando para o santo ou a santa, que é a padroeira a qual nós estamos
fazendo o novenário, a gente ajuste a nossa caminhada no seu testemunho, no seu modelo. E ser uma comunidade de Maria é uma responsabilidade muito grande, né? Que tem que ser esta comunidade que sabe acolher, que sabe escutar e sabe colocar a serviço de todos aqueles e aquelas que necessitam da nossa doação, que necessita da nossa escuta, que necessita da nossa acolhida. Que nós possamos, neste quarto dia, à luz da palavra de Deus, que nos convida a ser sóbrios, vigilantes e homens e mulheres em oração, e, sobretudo, sabendo escutar como Maria escutou, nós nos tornemos esta realidade que leva homens e mulheres que ainda não compreenderam qual é a sua missão a se revigorar e se manifestar como verdadeiro responsável e colaborador do Evangelho. Que Deus nos ajude a sermos sóbrios, a sermos vigilantes e sermos homens e mulheres de oração que nos faz cada vez mais caminhar diante do grande desafio de viver a nossa fé diante de um mundo tão sofrido, de um mundo que apresenta tantas realidades na contramão do projeto do Reino. Que Nossa Senhora, aqui sobre o título da Imaculada Conceição, nos abençoe e nos proteja nesta nossa busca de fidelidade ao seu Filho.